Muito bem, meus irmãos, aqui nós estamos no capítulo 6, né? O assunto do capítulo 6 é esse aí, né? Para que tudo nos corra bem, né? Essa frase, ela se repete mais de uma vez aqui no capítulo 6. Aliás, né, logo no começo do capítulo você vai encontrar, lá para o meio do capítulo você encontra, pelo final, mas lá no finalzinho, né, vamos dar uma olhada no versículo 24, né, ele termina falando sobre isso. Ele diz assim no versículo 24, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para quê? Para o nosso perpétuo bem. Então, irmãos, a tradução aqui da nossa corrigida, fiel, vem escrito para o nosso perpétuo bem. Na versão americana do King James, você vai encontrar essa frase, para que tudo vos corra bem, né? Essa é a frase. Então, irmãos, o que esse capítulo ensina, né? Que se a gente a gente obedecer a Deus, a gente vai ser abençoado, né? É uma promessa que Deus sempre fez desde o princípio. Agora, isso aqui está sendo posto para a nação de Israel e é posto para nós também. Como assim? É para lá, é para todos, né? Então Deus está dizendo, se você guardar os mandamentos, os estatutos, os meus juízos, então tudo vai correr bem. E é uma realidade. A gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, a gente tem mais paz. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, a gente se sente mais seguro. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, a gente sabe que não há impedimentos para as nossas orações, que a gente está orando, a gente está em comunhão bendita, perfeita com Deus. Então, já está, meus irmãos, vem na nossa consciência, vem no nosso coração, que quando nós obedecemos aquilo que a palavra de Deus ensina, como está escrito aqui, seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, então vai nos correr bem. É a promessa de Deus. E Deus, Ele não mente, né? O bem do quê? O bem de uma comunhão bendita com Deus. Então, quando você está fazendo a vontade dEle, você sente essa comunhão de uma forma profunda, de uma forma íntima. Quando você está fora da vontade de Deus, não é que Deus não quer ter comunhão contigo, não, é você que está correndo dEle. É você que está se afastando aí daquela santa presença de Deus, porque você quer, né? O bem de poder estar num testemunho, de poder ajudar outras pessoas a serem abençoadas. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, acabamos de ser uma testemunha fiel lá fora, e aí então você se sente seguro para dar uma palavra do Evangelho, para poder falar do amor de Deus, para poder falar, olha, o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Então, você se sente seguro, você se sente em paz de poder dar esse testemunho quando você está fazendo o que Deus mandou, né? De estar em paz com outras pessoas, mesmo que as pessoas te odeiem, mesmo que as pessoas querem o teu mal, mas, como Paulo disse, estando em vós, tende paz com todos os homens. Então, você se sente assim, seguro, né? Quando você está fazendo a vontade de Deus, alguém se levanta contra você, mas você está em paz, porque você sabe que você está dentro da vontade de Deus. E, meus irmãos, como diz o próprio versículo 24, de receber essas bênçãos aí. Então, esse versículo é muito importante dentro do texto, né? Vamos ver como é que ele está em outras traduções, porque isso clareia, né, a nossa mente, pode mudar aí, né? Aqui é a versão que eu falei para vocês, né? O Senhor ordenou-nos, então, cumprirmos todas estas ordenanças, amando reverentemente o Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem. Você vê que acrescenta nessa tradução, aqui, o verbo amar, né? Amando reverentemente.
Porque uma das traduções de temer, lá no capítulo 28 do mesmo livro de Deuteronômio, traz o quê? Traz essa palavra amar reverentemente. Isso nos coloca, meus irmãos, numa situação um pouco diferente. Não é uma obediência automática, mecânica, sem gosto nenhum. A verdade é que o crente, em oração, em leitura da palavra de Deus, em comunhão na igreja, em comunhão, meus irmãos, assim, uns com os outros, ele tem um temor amável, né? Do jeito que está aí. É um amor reverente, ou uma reverência em amor a Deus. Não é só um temor de medo. Na verdade, você obedece a Deus em amor. Veja como muda, né? Como as coisas mudam, como a gente vai olhando, entendendo, como está escrito lá e você vê assim. Mas, então não é só para mim ter medo, não. Ter medo também, se for o caso. Mas, irmãos, você obedecer porque você ama é diferente de você obedecer porque você tem medo. É muito mais prazeroso. Então, na continuação aqui, todos os dias, né, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente, né? Uma outra tradução, pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos esses estatutos, que temesses o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo. Está vendo? Então, para o seu perpétuo bem, para que corra bem, né? Agora aqui a tradução é para o nosso bem em todo o tempo, né? A fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E aí, essa última tradução, Ele nos mandou obedecer todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E tudo correrá sempre bem para nós. Veja, meus irmãos, que nós temos um capítulo 6 aqui, apesar de estar no Velho Testamento, de ser o livro de Deuteronômio, as leis, parece que você está lendo o Novo Testamento. Parece que você está lá, né, andando com Jesus no Novo Testamento, de importante que é esse capítulo 6 aqui, do livro de Deuteronômio. Aí, meus irmãos, vamos aqui no capítulo 6, né, no versículo 3, diz assim, 3 não, 4, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Olha só, o Senhor nosso Deus é único, Ele é o único Senhor, né? Está falando aqui, meus irmãos, daquela autoridade que nós devemos. Há um só Senhor, né? Há um só Deus e Pai de todos, diz o apóstolo Paulo para a igreja de Efésios, né? Aí, meus irmãos, nessa autoridade, eu acho que tem um versículo que mostra bem, né, o que representa esse único Deus, único, né, Senhor, quando Paulo diz para os romanos, pois todas as coisas foram feitas por Ele, existe por meio dEle e para Ele um só Senhor, ou seja, olha, a minha devoção para Ele, né? Entendendo que tudo foi feito por Ele e por meio dEle subsiste, então é para Ele a honra, é para Ele a glória. Agora, isso acaba com o eu. Quando você entende que você deve essa reverência ao Senhor, também muda muita coisa na sua vida. Acredite nisso, né? Essa reverência. Tem muitas pessoas que elas não querem servir a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Porque quando uma pessoa ela quer servir ao Senhor, as outras coisas que vão acontecendo assim, não abala tanto ela. Não abala. Mas por quê? Porque ela está com o Senhor. Ela não confiou, né? Vamos dizer que uma pessoa vem aqui, ele toca um piano e coisa e tal, aí a igreja decide, eu vou vender o piano, então não vou mais na igreja, né? Por quê? Porque não vou vender a coisa que eu gostava. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então questão, o teu negócio era o piano, não era o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
que nós devemos crer, que nós devemos obedecer, que nós devemos reverenciar, que nós devemos amar, olha, que nós devemos pregar. O nosso Deus é o único Senhor. Ah, é uma coisa óbvia. Não, é óbvia, claro que é óbvio. Para mim, que sou crente, para você, né? Mas para muitos ainda não é óbvio. Quando você vê, meus irmãos, seja no Velho Testamento, seja no Novo, falamos de Elias no domingo passado, quando ele estava no Monte Carmelo, lá disputando com os profetas de Baal, ele fez uma pergunta tão simples. Todos nós ia levantar a mão e responder, eu sei, né? Mas eles não responderam. O Elias olhou e disse, olha, povo, né? Se Deus é Deus, serve a Deus. Agora, se vocês acham que esse objeto de idolatria aí, o Baal, é Deus, então vocês servem o Baal. Mas não cocheeis, né, em dois pensamentos, ou seja, não fica com um pé em dois barcos. Aí a Bíblia diz que eles não responderam palavra, ou seja, eles não sabiam mesmo se Deus, que eles não conseguiam ver, era Deus que existia, ou se o Deus era aquele que estava na frente deles lá, aquele pedaço de pau, aquela árvore lá. Então, eles não sabiam, estavam lá indecisos, né? Então, é uma coisa óbvia, mas não é tanto assim. Olha, quando Paulo, irmãos, ele estava nas suas viagens missionárias, praticamente todas as cidades que ele entrava, tinha uma espécie de idolatria. Uns adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros adoravam o mercúrio, outros adoravam os Zeus, né? Que eram os deuses deles antigos, né? E lá na cidade de Éfeso, por exemplo, eles adoravam a Diana, a rainha que caiu dos céus, como o próprio livro de Atos, no capítulo 19, nos ensina. Veja, irmãos, como é difícil as pessoas entender que só existe um só Senhor, o nosso Deus. Então, esse é o primeiro, mas também é um esquecido mandamento, né? Agora veja lá, no versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nenhuma razão é dada para a gente amar a Deus. Sabe por quê? Porque é um dever. Era o dever de todo homem, né? Você tem que obedecer ao seu pai. Por qual razão? Porque ele dá comida para você? Não. Porque ele compra roupa nova para você? Não. É. Porque ele te dá uma casa boa para morar? Não. Vamos dizer que o seu pai sofre qualquer espécie de acidente aí, não pode mais andar, ele não vai dar mais comida para você, ele não vai mais comprar roupa para você, ele não vai mais poder dar uma casa para você. Mas então, por que eu tenho que honrar o meu pai, a minha mãe? É porque é o seu dever, é porque Deus mandou, é o dever. Meus irmãos, aí, olha esse mandamento, amarás o Senhor. Por quê? Porque ele faz milagre, eu amo Deus porque ele fez um milagre. Não, é por isso. Esse não é o motivo para você amá-lo, porque pode ser que um dia ele não vai fazer milagre nenhum, pode ser que um dia você vai pedir e não vai acontecer nada. O apóstolo Paulo fez muito milagre. Um dia ele estava doente, ele disse, Senhor, eu queria que o Senhor me curasse. E Deus não curou ele, simplesmente não curou. E ele continuou amando a Deus. Portanto, irmãos, não é por causa dos milagres, não fez nenhuma promessa, olha, se você me amar, né? Se você me amar, eu vou te dar um lugar bem bonito lá no paraíso. Não, ele não fez uma promessa dessa não, a ameaça, ai de você se você não me amar. Não, Deus não precisa disso. Deus, ele não precisa do nosso amor. É nós que precisamos amá-lo. E ainda, porque Ele nos amou primeiro. E Ele já fez prova do seu amor, mandando Cristo morrer na cruz por nós. Irmãos, o nosso dever é amá-lo. Se você está querendo achar uma razão para amar a Deus, você está enganado. É o nosso dever amar
olha, aquele amor, sabe? Às vezes a pessoa cria, né, um bichinho de estimação lá. Você já deve ter visto isso em alguma casa, né, com certeza. Aquele bichinho de estimação está lá, pega um carinho tão grande com o dono, com as pessoas da casa e tal, né? E talvez se for chutado, jogado para fora, o coitadinho vai ficar lá esperando, entrando, né? Agora, o ser humano que tem uma mente, que tem um coração, né? E Deus está aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? Então, você não vai amar por quê? Está querendo uma razão? Sabe quem dava razão para, assim, amar? É os ídolos no Velho Testamento. Ou você pode olhar, se você não quiser olhar o Velho Testamento, você olha a história natural mesmo. Como é que era o relacionamento dos ídolos com as pessoas, né? A Bíblia fala muito sobre isso, quando fala dos ídolos. Ao invés de amor, esses deuses exigiam o quê? Absurdo, como dinheiro, automutilação, oferta, imoralidade. Então, como é que era o culto? Um culto de uma deusa deles lá, né? A deusa pagã, a Astarote, a Star, né? A própria Diana. Então você tinha nos templos deles um monte de sacerdotisa, todas prostitutas, ganhando dinheiro para colocar para o templo. Era obrigado elas fazerem isso. Era uma obrigação para quê? É um jeito delas dizer que servia aquela deusa. Mas não é só isso. As famílias tinham que sacrificar os seus filhos. O primeiro filho, o homem que nascesse, era sacrificado, morto. Pegava o seu sangue, restos mortais e rebocava a parede da casa. Era assim que eles faziam. Agora vem um Deus que criou tudo, não é um Deus criado, não é um Deus imaginado, um Deus que criou tudo e nos dá um dever desse, né? De amar a Deus de todo o coração, né? Então, amar a Deus é o dever de todo ser humano, né? É uma coisa tão natural, como não matar, como não roubar. Então, deveria ser natural, mas infelizmente, meus irmãos, não é, né? Como é que deve ser o nosso amor a Deus? Olha aqui, no versículo 5 diz, né? De coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, né? E também Jesus acrescenta lá, né? De todo o seu entendimento, como deve ser esse amor, né? De todo o coração, o amor que vem de dentro, aquele amor interior, de toda a tua alma, né? É a sinceridade, não é aquele amor só de palavras, eu te amo, Deus, não, é um amor que é de ações, é de atitude, sabe? Eu acho que a atitude mais difícil do amor é amar o próximo. Porque quem fala que ama a Deus e não ama o próximo, se fala que ama a Deus que você não vê e diz que não ama o próximo que você vê, então você está mentindo, você não ama a Deus. Veja, né? De toda a tua alma, né? Depois ele diz mais, de todas as tuas forças, né? Ou seja, um amor forte. Como é isso, um amor forte? Amor forte é porque ele sempre vai sofrer resistência. Tem uma força operando contra esse amor que nós devemos a Deus, que é a força do inimigo, a força do diabo. Então, de todas as tuas forças, tem que ser um amor forte para resistir provação, para resistir tentação, para resistir outras coisas, irmãos, né? Então, ataques do inimigo, desânimo, tem que ser forte. Para quando a pessoa está desanimada, o amor a Deus se fortalece, ele vai criar, né, uma força que vem desse amor de Deus. Como o próprio João, né, que diz, o amor do Senhor nos constrange, o amor de Deus nos constrange, toca profundamente o nosso coração. No acréscimo do Novo Testamento, de todo o teu entendimento, é um amor inteligente.
que tem uma causa para amá-lo, que seria porque Ele nos ama, né? Então, o amor é de coração, é de alma, é forte, mas também é um amor inteligente, né? Você olha e vê o amor de Deus por nós, o amor que foi demonstrado lá na cruz, esse amor tão precioso. Por que que isso é tão importante, né? É a única forma da alma de uma pessoa, ou a pessoa, o seu ser, né, realmente se sentir plenamente feliz, realizado. É esse amor que ele tem por Deus. Porque, irmãos, veja como esse mundo é tão duro, né? Ele como o salmista disse, para onde eu vou correr de ti, né? Eu subir no céu eu te encontro, se eu descer eu te encontro, se eu for para um lado, não tem jeito, né? É um amor muito profundo, muito alto, muito profundo, muito largo, esse amor que a gente sente por Deus. Mas vamos dizer, acontece uma tragédia, sabe? Geralmente uma pessoa vai falar, eu não amo mais a Deus. É difícil uma pessoa que ama a Deus falar isso. Não vai falar, né? Porque por pior que seja, ele vai olhar e dizer, ele vai dizer que nem o Jó, recebemos as coisas boas de Deus, não receberíamos as mais, né? Um amor tão profundo. Então pense, né, que como nós falamos, por que é tão importante? É uma forma da nossa alma se sentir plenamente realizada e satisfeita, né? Outro motivo, ninguém pode ter uma íntima relação, né, com alguém que ele não ama. Como é que eu vou ter uma intimidade com Deus se eu não amo a Deus? Como eu deveria amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, entendimento. Então, como é que eu vou ter uma relação íntima com uma pessoa, né, se eu não amo aquela pessoa? Não tem intimidade. Então, Deus, Ele quer ter um relacionamento de intimidade com cada um daqueles que Ele salva. Agora, fazendo assim, a gente imita Jesus, né? Jesus, ele tinha prazer de dizer que eu amo o Pai. Vamos lá no livro de João, né? Vamos sair um pouco aqui do Velho Testamento. Vamos lá. João, capítulo 14 e versículo 31. Oh, capítulo lindo, esse capítulo 14 do livro de João, né? João, capítulo 14 e versículo 31. Versículo 31 diz: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que Ele mandou. Olha, Jesus, ele queria que o mundo inteiro soubesse que Ele amava o Pai. É bonito isso, né? Eu quero que o mundo inteiro saiba que eu amo o meu Pai e que eu faço o que o meu Pai manda. Agora, será que será que nós queremos que o mundo inteiro saiba que nós amamos a Deus? E como é que isso vai acontecer? Fazendo o que Ele manda. Olha como esse versículo se encaixa lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Como é que o mundo vai saber que eu amo a Deus? Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, o mundo vai saber que você está amando de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Vamos voltar lá, né? Vamos voltar para o capítulo 6. Aí ele diz assim no versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 12: guarda-te que não te esqueça do Senhor, né? Irmãos, cuidado. Cuidado com o quê? Com o ladrão de coração.
É o que nós aprendemos nesse versículo 6 aí, quando o Moisés, né, repetindo as leis do Senhor, então ele diz: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Agora, o livro de Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Lembra do Salomão? Ele não guardou o coração. Então, no final da vida dele, por ele não ter guardado aquele coração, e sabe que Deus amava muito a Salomão, o Salomão, ele amava a Deus, mas ele não guardou o coração dele, a Bíblia diz lá que ele se desviou, que ele se afastou, adorou a ídolos, né? Amando aquelas mulheres. Então, guardar o coração é não deixar que o diabo o roube. Isso que é guardar o coração. Por que eu tenho que guardar? Né? Você tem uma nota de R$100. Você deixa ela onde? Jogada em cima da mesa? É assim que você faz? Agora tem de R$200, né? Tem de 200 ainda ou não? Nem me lembro mais se tem, se não tem. Tem. Vamos colocar de 200, porque é a maior nota que tem, duzentão. Né? Aí você pega aquela nota de duzentão, aí você fala, né? Acho que eu vou deixar aqui no meio fio da porta da minha casa, não tem problema, não é? É assim que você faz? Você não faz isso aí. Né? Você não faz, você vai, inclusive, né, a pessoa vai lá, compra uma carteira, né? Aqui, essa aqui eu ganhei do meu cunhado, do Banco do Brasil, de couro, né? Compra uma carteira, paga R$1.000 na carteira para colocar dezão, né? É assim? Ele falou assim, é melhor você comprar uma carteira de 10 a 1 e guardar R$1.000, né? O esperto faz isso. Mas aí por mais cara ou mais barata que seja a carteira, você está dizendo, está guardado. Está guardado. As coisas mais preciosas que você tem, está guardado. E aí o livro de Provérbios diz, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, né? O que é isso? É não querer que o diabo roube ele, né? Quando ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, não queira deixar que o seu coração seja assaltado tão facilmente pelo diabo, e ele nos assalta tão facilmente. Ele consegue fazer isso aí, né? É o diabo, né? Agora, veja essa verdade aqui. Há um Absalão na porta do nosso coração. Você sabe que isso é uma boa mensagem para domingo, né? Há um Absalão na porta do nosso coração, colocando em nossa cabeça que Deus não tem tempo para nós. Não é assim que o Absalão falava a respeito do pai dele? Querendo tomar o lugar do pai dele. As pessoas chegavam na porta da cidade, ei, o que você tem aí? Ah, estou com um problema lá com o meu vizinho, né? Eu vim falar com o rei. Ah, mas o rei não tem tempo, né? O rei não tem tempo para você, ele anda muito ocupado, né? Ele não pode te ajudar, ele não pode te abençoar. Olha, o diabo faz isso. Então, o diabo é como um Absalão na porta do nosso coração, dizendo, olha, Deus, ele não pode te ajudar não, ele não tem tempo para isso não, ele não está muito ocupado, né, para te ajudar, colocando em nossa cabeça que as coisas estão ruins. Será que está mesmo? Ou será que um vai falando com o outro coisa ruim para que aquele negócio vira um redemoinho que não acaba mais? É o Absalão, ele fez isso. Colocou o pai dele como o pior homem do mundo. E ele, a única pessoa que podia ajudar aquelas pessoas. Então o diabo faz isso. O diabo nos coloca contra Deus. O diabo coloca um pai contra um filho contra um pai. O diabo coloca o marido contra a esposa contra o marido. O diabo faz isso. Porque o Absalão fazia isso. Agora, por que o Absalão fazia isso? Por que ele ficava lá na porta, falando tão mal do pai dele? Porque ele queria roubar o quê? O coração das pessoas. O Absalão
é um ladrão de coração. Então, cuidado, né? Quando você escuta algumas conversas, pense sobre isso. Se alguém quiser te colocar contra a sua família, as pessoas que você ama, que é o seu esposo, a sua esposa, né? Que é os seus filhos, lembra do Absalão. Calma lá, né? Lembra do Absalão, dando toda aquela má notícia. A mesma coisa funciona lá no seu trabalho, às vezes você vai, pode não estar tão feliz com o salário, mas você está feliz que está trabalhando, que Deus te deu um lugar para você trabalhar, onde você vai poder receber pouco ou muito, mas você vai poder pagar suas contas, já vai ajudar com os filhos. Aí vem um Absalão te roubar, né? Essa empresa não presta, uma exploração, isso aqui e tal. Não é isso que acontece muitas vezes? E vocês acham que isso não acontece na igreja? Por isso, olha, cuidado com o ladrão de coração, né? Colocando à nossa cabeça uma insatisfação contra o rei. É o que o Absalão fazia. Colocava na cabeça das pessoas uma insatisfação contra o rei. Então, não deixa ninguém criar uma insatisfação contra o nosso rei, que é Jesus. Não permita, sabe? Não deixa o diabo trabalhar desse jeito, não. Evita isso. Mata isso no seu coração. Se alguém vem falar alguma coisa, se você se unir com ele, é 2 Absalão. É 2. Mas vamos matar o Absalão, meus irmãos, antes que ele nasça, né? Vamos fazer isso aí. Destruir essas coisas, né? Então, aí continuando, meus irmãos, né? No capítulo 6, no versículo 7, ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em casa, andando no caminho, deitando, levantando-se, né? E o dever de ensinar os filhos. Ensinar o quê? O que eu tenho que ensinar para meus filhos? Já ensinou eles a amar a Deus, amar o próximo? Amar como? Meu filho, você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Então, irmãos, os pais, eles são responsáveis diante de Deus para fazer o quê? Para ensinar o caminho do Senhor, educá-los eles espiritualmente. Eu estava fazendo umas visitas lá no Morumbi, não essa semana, né? Alguns meses atrás. E foi um fato interessantíssimo, né? Aí tinha uma avó lá, né? Inclusive de 2 crianças que ainda vão na igreja. Ela estava lá ajeitando as crianças, né? Falando, elas vão sim, coisa e tal. Atravessei a rua, fui lá falar com uma mãe, né? Aí a mãe falou assim, não, hoje ele não vai não, porque no meio da semana ele brigou na escola, e eu falei para ele que ele não vai na escolinha da igreja, né? Aí a avó, uma senhora muito mais velha que a outra, olhou para ela lá do outro lado e disse, que bobagem é essa aí que a senhora está fazendo, né? Falou assim, a outra ficou sem graça, mas não deixou o filho ir. Já pensou uma coisa dessa? Ela olhou, jamais que eu vou falar uma bobagem dessa para uma criança minha não deixar de ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, vai para a igreja, aprende a não fazer essas coisas erradas aí, né? Falando, sabe porque as velhinhas meio bocuda, né? Com a língua grande, né? Que fala tudo. Então, mas ela estava certa. Porque é o dever dos pais, meu filho, se você fizer uma bagunça na escola, olha, você vai na igreja mais vezes ainda. Aí eu queria ver se a criança, ela aprendia ou não aprendia. Chegava, levava a criança com a orelha, assim, lá para o pastor, lá para a irmã e tal. Olha, esse menino, pastor, esse menino, professora, fez bagunça na escola. Não é isso. Não é bem melhor do que falar, não vai para a igreja? Está aprendendo a vontade de Deus, o caminho do Senhor. Então, os filhos, eles costumam fazer o que os pais fazem. Olha, cuidado como você fala de Deus na sua casa. Na minha casa ninguém quer servir a Deus, mas como é que você fala de Deus? Você fala desse amor que você tem por Deus? Seus filhos aprenderam a amar a Deus com você, né?
Então, como você fala de Deus? Como é que você fala da igreja lá na sua casa? Eu não quero igreja, mas também como é que você fala da sua igreja? A forma que você serve a Deus, né? Se é hipocrisia ou não, se eles veem que você realmente ama as coisas de Deus, você tem prazer de ir lá participar, fazer, eles vão fazer igual. Você pensa que não, mas eles estão olhando, e quando pensa que não, você está lá indo, eles estão indo atrás. Aí eu quero ir também, né? Por quê? Porque eu sinto que o meu pai, com a minha mãe, eles fazem com alegria. E aí vão servir com alegria também. Então, esse capítulo 6, no versículo 7, ensina o seu filho. E fala da Bíblia, né? Assentado na casa, andando no caminho, deitando, levantando-te. Coloca um sinal aí na tua mão, né? Coloca um sinal na tua testa, no meio dos olhos. Versículo 9, escreve lá no umbral da porta da tua casa, né? Escreve na porta da tua casa. Ô louco, né? O que é isso? Bem, mas se nós fizéssemos isso, meus irmãos, tanta coisa ruim podia ser evitada, né? Olha como estão nossas escolas. Quem vai conseguir dominar essa geração? Mas e os pais? O que estão fazendo? Então ensina os seus filhos, ensina. Agora nós temos um alerta sobre a ingratidão no versículo 10. Estamos terminando, irmãos. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casa cheia de todo bem, que tu não encheste, poços cavados que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e comeres e te fartares, né? Olha, vou colocar vocês numa terra que já tem casa, que já tem coisas lá dentro, que já tem poços cavados, que já tem vinhas, que já tem plantações. E vocês não fizeram nada disso. Aí Deus dá um conselho aqui. Qual é o conselho de Deus no versículo 12? Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Olha, guarda para você não te esquecer do Senhor, né? Guarda, faça isso, né? Então, meus irmãos, geralmente o crente ele vai ser próspero. Deus vai abençoar. Eu vejo isso como pastor todos esses anos. Olha, primeiro ministério meu, eu entrei no dia 19 de junho de 1990. Está perto aí, né? Hoje que dia que é hoje? Hoje é 19, né? É aniversário hoje, né? 19 de junho de 1990, lá em Galha. E o que eu assisti é que os crentes são abençoados financeiramente. Que Deus faz com que eles prosperam. Mas dependendo da prosperidade, eles se esquecem de Deus, sabe? Se esquecem de Deus. Aí você vê aquela família, sabe, que é o pai, a mãe, um monte de criança, aquela coisa toda, está tudo indo para a igreja, né? Tudo certinho, bonitinho. Aí, quando um começa a ganhar mais, o outro começa a trabalhar, o outro começa a sei o quê, vai se afastando tudo da igreja, já tem dinheiro para ir no baile, já tem dinheiro para ir não sei aonde, não quer mais saber de Deus. Percebe, irmãos? A prosperidade nos faz esquecer de nossos deveres, principal de amar a Deus sobre todas as coisas. Eles receberam bênçãos que não mereciam, e qual que é o alerta do versículo 11? Guarda-te que não te esqueça do Senhor. Então, facilmente, uma pessoa pode se esquecer de Deus. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, né? 32, versículo 15. Vai lá no final aí. Está quase acabando o Deuteronômio aí. Capítulo 32 e versículo 15. Diz assim: engordando Jesurum, deu coice. Ai, ai.
Vou ler de novo aqui, capítulo 32, versículo 15. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Estava tão bem, mas tão bem que não precisava mais de Deus. Estava tão bem financeiramente que não, né? É isso que esse versículo está dizendo. Que a pessoa se deu tão bem, mas tão bem na vida, que ele deu coices. Ele se afastou do Senhor. Então, quando Deus te abençoar, lembra de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? Então, irmãos, aqui, isso é muito importante. Para terminar rapidinho aqui, né? Vamos olhar aqui, primeiro, né? No versículo, vamos voltar lá para o capítulo 6, né? Capítulo 6, diz assim, deixa eu encontrar aqui o versículo, né? Versículo 14. Não seguireis outros deuses e os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, né? Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tente o Senhor vosso Deus, como tentaste lá em Massá. Não tentes o Senhor vosso Deus. A pessoa querer ficar provocando Deus no pecado, nas coisas erradas. Quando a gente era mais novo, né, a gente estava lá, primeira vez que a gente foi naquele acampamento de Londrina. Aí tinha uns meninos, né, tinha um pessoal de outras igrejas lá, uns bitelão, sabe? E eles colocavam a cabeça na frente e descia. Colocava, né? Aí eu me lembro que o pastor João chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Ah, não tem problema nenhum não, pastor. Se você bater a cabeça, sabe o que pode acontecer? Você pode morrer, né? Falou isso para ele. Não, não vou morrer não. Aí ele usou justamente esse versículo, falando de Jesus, quando Satanás mandou ele fazer o quê? Pula, pula, pula que os anjos te pegam. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nesse sentido, irmãos, o pecado continuado, não abandonado, é uma tentação a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, como em Massá. E finalmente, né, obedecer a palavra de Deus agrada a Deus. O último versículo aí, minha tradução aqui está um pouco diferente, mas é muito boa. Começa com o versículo que outra tradução praticamente termina, né? E será para nós justiça, né? Quando tiverdes cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Então, é como Ele está dizendo, obedecer agrada a Deus, atrai bênçãos. Então, por que nós não vamos obedecer? Vamos pedir a Deus, meu Deus, me dá força para obedecer a Tua palavra, né? E eu quero começar pelo um primeiro mandamento. Me ajuda a te amar, Senhor, me ajuda, né? Me dá força para te amar mais e mais. Muito bem.